Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versos 26 a 40, é o nosso texto dessa noite. Atos 8, 26 a 40. Acompanhe a leitura e depois deixe sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus nessa noite. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que essa palavra encontre lugar em nosso coração, frutifique e que nós sejamos praticantes da mesma. Amém. Meus amados, tema da nossa mensagem de hoje: uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nosso tema geral: a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, o texto de hoje, nesse recorte de Atos 8, 26 a 40, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Atentemos, meus amados, que a primeira metade de Atos 8 mostrou como não responder ao Evangelho. Lembram-se de Simão? Ele queria os benefícios do Evangelho, mas não quis verdadeiramente sujeitar a sua vida em submissão ao Rei Jesus. Essa segunda metade do capítulo 8 de Atos mostra um quadro de uma conversão genuína na pessoa do eunuco etíope. E, meus amados, aqui eu quero chamar a sua atenção para um primeiro momento, para a gente refletir. Os falsos convertidos nunca devem nos dissuadir da missão de pregar as boas novas. Porque pode ser que, por conta de Simão, que aparentemente se converteu, até se batizou, mas logo depois queria comprar dos apóstolos o privilégio de impor as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo. Pedro disse que vá com o seu dinheiro para o inferno, porque você não tem parte nesse ministério. Se você não se converteu realmente, Simão, isso poderia desmotivar os apóstolos e também Filipe.
Mas note que nem os apóstolos, porque a gente lê no versículo 25, que os apóstolos voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Provavelmente encontraram outros tantos Simãos, mas não desanimaram, assim como Filipe. Ou seja, a lição para nós não podemos ficar desanimados na missão de pregar as boas novas por conta dos que falsamente se dizem cristãos. E aqui a gente vai ver Filipe, após pregar o evangelho aos samaritanos, leva muitos à fé e ao batismo. O versículo 13 do capítulo 8 diz isso para nós. Filipe agora é chamado por Deus para evangelizar em outro lugar. Diz o texto: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. O destaque dessa parte do capítulo é mostrar a pessoa bendita do Espírito Santo, que vai agir no coração daquelas pessoas convertidas a Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. E o diácono Filipe, lembre-se que ele é um homem cheio do Espírito Santo, Atos 6:5. E lembre-se que ele era poderoso para realizar sinais e grandes milagres. Versículo 13 do capítulo 8. Mas, amados, o que faz um cristão realmente demonstrar que está cheio do Espírito Santo é ele ser guiado pelo Espírito Santo. E nós vimos hoje de manhã na nossa EBD o Espírito Santo na vida do crente. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos guiar por onde devemos andar. É isso que está acontecendo aqui com Filipe. Paulo escreve a carta aos Romanos, e lá no capítulo 8, versículo 14, Paulo diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui é um exemplo claro para nós, de Filipe como filho de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. O que é que isso significa? Significa que ser guiado pelo Espírito Santo é tomar decisões e agir de acordo com a orientação que vem dele, por meio da Escritura. Lá, no tempo de Filipe, ele não tinha essa Escritura como nós temos hoje. Então, um anjo fala diretamente com Filipe. Para nós agora, Deus fala através da sua palavra. Então, ser guiado pelo Espírito é agir de acordo com a orientação que vem do próprio Espírito, por meio da Escritura. E aí você pode perguntar-se, assim como eu, olhando para o texto, perguntei, e vamos tentar responder essa pergunta: o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo? E eu vou abordar 3 aspectos. Primeiro, uma vida guiada pelo Espírito Santo demonstra obediência incondicional a Cristo. Versos 26 a 29, destacamos isso. Veja que enquanto os apóstolos estão na sua volta para Jerusalém, ocupados em evangelizar, agora um anjo aparece para Filipe e vai incumbi-lo dessa tarefa, ir para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza. E mais, ele acrescenta: este caminho se acha deserto. Observe que, como a gente vai entender isso, esse lugar que Filipe está sendo impelido a seguir, conforme o próprio anjo lhe dissera, é um lugar deserto. E era uma estrada que os judeus não usavam muito para ir de Jerusalém para Gaza. E Filipe é mandado para lá. E vejam que Filipe não discutiu, Filipe não argumentou, Filipe não perguntou: mas por que ir para a estrada que vai para Gaza? Nada disso. Simplesmente veja o verso 27, a parte A. Filipe se levantou e foi. Ou seja, uma vida guiada pelo Espírito Santo obedece incondicionalmente
a Cristo. Porque Filipe está nos ensinando que ele fez o que o anjo lhe ordenara. Meus amados, a presença de Filipe nessa estrada revela algo significativo sobre o chamado do Evangelho. O anjo vai até Filipe, lhe dá uma ordem para que ele fosse para o sul, para essa estrada deserta, e simplesmente ele confiou e obedeceu. O que é que Lucas, o historiador, quer nos comunicar com isso? O contraste entre Filipe e Simão. Simão também ouviu a voz, mas não respondeu com obediência. Filipe, ao contrário, respondeu com fé e com obediência. E deixe-me dar uma lição para todos nós aqui. Não nos enganemos. A obediência e a sujeição ao Evangelho de Cristo, muitas vezes, vai exigir que nós obedeçamos de maneira inesperada. Observe que Filipe poderia continuar em Samaria. Havia muita gente em Samaria para ouvir o Evangelho, mas o anjo do Senhor fala com ele para ele ir para uma estrada no sul, descendo de Jerusalém para Gaza, e ele obedece. É uma lição para nós. Sujeitar-se a Cristo em obediência, muitas vezes vai exigir de nós uma obediência de maneira inesperada. Agora os versos 27, a parte B e 28, fala sobre o etíope. Ele era um eunuco. O termo tanto pode significar alguém castrado, e esse é o significado básico da palavra, mas também alguém que tinha um cargo na corte de destaque, e aqui diz, não é? Que ele era superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes. Candace é um título, não é o nome da rainha, é um título, não é, que se usava naquela região. E note que diz mais sobre o eunuco: ele tinha vindo adorar em Jerusalém. O que é que isso indica? Que esse homem africano provavelmente tinha se convertido ao judaísmo, porque todo judeu ou convertido ao judaísmo tinha que ir a Jerusalém adorar, pelo menos uma vez no ano. E esse eunuco etíope tinha ido fazer isso. Só que havia uma coisa naquela época, na cultura, no Império Romano dominante da época, que desprezavam a Etiópia, aquela região onde ficava a Etiópia. E o etíope não tinha muito significado para o povo romano. Portanto, era alguém que não tinha notabilidade, não tinha muito prestígio aos olhos de Roma. Meus amados, nós precisamos entender algo que Lucas quer nos ensinar quando destaca isso para nós. É que os valores do reino de Deus não são valores deste mundo. Se o eunuco etíope era desprezado pela cultura e pelo Império Romano, ele foi acolhido pelo Evangelho de Jesus. É isso que a gente tem que enxergar. Ou seja, Deus agindo na vida desse homem. E é interessante que Lucas destaca para nós que naquele dia, que ele está retornando para casa, depois da adoração lá em Jerusalém, Deus tinha agendado um encontro com ele. E esse encontro era para a sua salvação. O encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. E Isaías 56, 3 a 5, vai nos dizer uma profecia. Vá comigo lá na sua Bíblia. Isaías 56, versos 3 a 5. Que diz assim: o estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, darei a cada um deles um nome eterno que nunca se
apagará. Promessa de Deus para esses que estão distantes. E note, esse eunuco etíope agora recebeu um nome eterno, o nome de Cristo. Louvado seja o Senhor. É esse nome que nós também recebemos. E note que Isaías está escrevendo para o povo judeu, mas está dando essa promessa de Deus para os estrangeiros, para os gentios e agora para os que estão distantes. Se você lembrar, meus amados, é mais uma vez uma comprovação que Lucas está dizendo para nós, o cumprimento da promessa de Jesus e da chamada de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Já aconteceu em Jerusalém, desceu do Espírito Santo, mudou toda a cidade, já alcançou a Judeia, chegou em Samaria e agora os confins do mundo. Nós somos fruto dessa investida de Deus através do Espírito Santo. Veja o verso 29. Ele estava regressando ao seu país, o verso 28, vinha lendo o profeta Isaías. Aí o verso 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. A razão do Espírito Santo ter ordenado a Filipe que deixasse o lugar onde estava, lá em Samaria, talvez numa situação até cômoda para Filipe, junto com aquele povo, pregando o evangelho, sendo aceito pelo aquele povo, agora vai para um lugar deserto, há uma carruagem nessa estrada, corra e acompanhe essa carruagem. Qual a razão disso? É que o Espírito Santo tinha alguém, uma pessoa, que precisava ouvir a palavra de Deus. Ali havia um escolhido de Deus, e que sem dúvida seria instrumento estratégico para levar o evangelho à África. Entenderam como são as coisas do reino de Deus? Meus amados, a gente precisa compreender que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela obedece ao que o Senhor manda. Foi assim com Filipe. É provável que alguém poderia até questionar, né? Mas Senhor, aqui em Samaria tem tanta gente ainda para ouvir o evangelho. Eu ir lá para essa estrada deserta, e lá tem só uma carruagem com alguém, mas essa é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ela obedece incondicionalmente ao Senhor. Segunda vez que vamos responder essa pergunta: o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo? É uma vida que demonstra conhecimento da Escritura Sagrada. Veja os versos 30 a 35. Filipe agora vai chegar junto desse eunuco etíope para explicar a Escritura. Agora veja, o Espírito Santo nunca vai operar num coração sem a sua espada, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos faz lembrar de tudo que está registrado nas Escrituras. Por isso, precisamos ter um profundo conhecimento da Escritura para que tanto o nosso crescimento seja adequado, satisfatório, como também possamos levar essa palavra a outros para conhecerem a Cristo. E meus amados, o Evangelho de João, nós vimos hoje de manhã também, que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo o que foi dito. Eu até de manhã disse, né? Um aluno lá na escola, quando estava ensinando, frequentava a igreja, disse, semana de prova, professor, faça uma oração para a gente lembrar na hora da prova. Se você não estudar, não tem quem lembre não. É a mesma coisa para nós. Sem estudar a Escritura, ele não pode nos lembrar. Como vai lembrar aquilo que você não sabe? Então é isso que Lucas está dizendo para nós, que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela tem que ter conhecimento da Escritura Sagrada, porque é a centralidade da palavra de Deus. Lucas destaca aqui, nesse encontro de Filipe e do eunuco.
O Espírito Santo, logicamente, está agindo de forma sobrenatural e age para que essa conversa, né, com esse eunuco etíope fosse voltada para a palavra de Deus. Ele está lendo a Bíblia, está lendo o profeta Isaías, provavelmente o livro do profeta Isaías como um todo, um rolo que ele tinha. É possível que, como diz que ele era superintendente do tesouro da rainha, ou seja, um cargo de destaque, devia ter uma boa remuneração. É provável que ele tenha comprado um rolo de uma cópia do manuscrito do profeta Isaías e vai lendo. Só que agora é preciso que alguém o ensine. E aí é Filipe, instrumento de Deus para levar esse eunuco etíope a entender a mensagem do Evangelho. Deus tem prazer em usar a sua palavra escrita para converter os perdidos, para expandir o reino de Deus. E meus amados, a preciosidade dessa palavra, que às vezes nós até desprezamos, nós temos tantas disponíveis para nós, que a gente não dá muito valor às vezes. Temos versões variadas, letra grande, pequena, gigante. Bíblia da mulher, do homem não tem ainda não, né? Bíblia da mulher, para criança, tem Bíblia de todo jeito. E nós temos essa disposição nossa, temos a liberdade de ler aonde estivermos. Há locais que não tem essa palavra completa. É preciso que chegue essa palavra para alguém, e é isso que a gente precisa entender. E note, diz que o texto, que o eunuco ia lendo. Versículo 30, correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Por que Filipe ouviu? Porque era costume daquela época ler em voz alta. Não é? Ler em voz alta. E isso, segundo estudiosos, né, os neurocientistas dizem que ler em voz alta ou estudar em voz alta, você consegue absorver mais. Não é? E nós hoje temos tanta coisa à disposição para nós, que nós somos como que atrofiando, né, a nossa capacidade de ler e de absorver as coisas. E do ponto de vista da educação, há muita coisa que foi colocada para nós, não é? E a gente vai deixando de exercitar esse benefício que temos, a capacidade de ler, abstrair e guardar. Provavelmente, assim como eu, poucos de vocês sabem o número de telefone das pessoas. Não é verdade? Tem na agenda pronto. Houve um tempo, lá atrás, né, no início do meu ministério, eu sabia o telefone dos irmãos da igreja. Data de aniversário eu sabia todas elas, hoje não mais. Não é? Hoje você não pode mais ensinar as crianças, né, se bem que tem uma linha aí tentando mudar isso, mas ensinar a tabuada, por exemplo, multiplicação, não é? Já não pode mais. Eu lembro quando Tiago e Mateus, e mais Mateus na questão da matemática, aí me arrebentava. Vamos fazer um exercício, vamos, aí ia lá, e aí do meu jeito, né? Uma conta de subtrair, 10 menos 8, não pai, tem que botar emprestado desse para tirar, para chegar, me enrolava todo, não é? Isso aí eu vou confirmar para os irmãos uma verdade, por conta dessa defasagem de não mais a nossa mente, né, guardar o que lê, não lê em voz alta muitas vezes, vai estourar, sabe aonde? Lá nas mãos de Batista, quando chega na universidade, um cálculo, um diferencial, não sabe o que é, porque não consegue mais guardar as coisas. Então, possamos também exercitar, não é que seja regra, mas se você lê em voz alta, e eu vou dar um exemplo aqui de alguém que fez isso durante o seu tempo, meu saudoso e querido, amado pastor Lindoval, lia em voz alta, pegava um livro, lia em voz alta, né, irmã Nessi? E você podia perguntar, ele dizia o livro todinho, todo o livro, sermão dele, também gravava o sermão e ficava durante o dia recitando ou dizendo o sermão em voz alta, para depois dizer o que tinha Deus falado no seu coração.
Então Filipe se aproxima da carruagem e escuta o eunuco lendo, porque era costume ler em voz alta. Então, ele está lendo o profeta Isaías, precisamente os versículos 7 e 8 de Isaías, registrado aí nos versículos 32 e 33 de Atos 8. E meus amados, é impressionante como Lucas consegue registrar essa história. Veja que esse eunuco vinha de Jerusalém e vinha de um ato de adoração, mas seu coração ainda não conhecia aquele que faz toda a diferença na Escritura, Jesus Cristo. Aquele que dá sentido à Escritura. Ele não conhecia. Por isso que ele pergunta, de quem está falando? Porque Filipe faz essa pergunta a ele no verso 31, verso 30. O senhor entende o que está lendo? E ele responde, como eu poderei entender se ninguém me explicar? E aí é a oportunidade de Filipe subir a carruagem e aí ensinar para ele todo o Evangelho. Note que nesse processo a gente precisa ver o que é que Lucas está nos ensinando para entender a mensagem para nós. Veja no versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Ou seja, esse processo, a gente não pode esquecer que quem abre o entendimento é o Espírito Santo. E Filipe está sendo usado por ele para isso. Em outras palavras, a vida guiada pelo Espírito Santo vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. É isso que está acontecendo com Filipe. E vejam bem, essa passagem de Isaías, né, 53, que está registrada em Atos 57 e 8 aí, do capítulo 8, aliás, 33, 32 e 33, é Isaías 53, 7 e 8, que fala do servo sofredor, é o cântico. Agora observe, meus amados, essa passagem está apresentando Cristo de forma singular. E pode ser que o eunuco, assim como você, eu, possamos levantar a pergunta, porque veja bem, veja que diz, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, não abriu a boca. Há um livro que eu li, não estava no seminário ainda, e até interessante o livro, né? Mas depois você vai vendo que não tem nada a ver com o Evangelho. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? É possível que o eunuco perguntou, mas como acontece uma coisa ruim a uma pessoa boa? E aí, R.C. Sproul responde, por que coisa ruim acontece às pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez, uma única vez, e foi com Jesus. A única pessoa boa que passou por uma coisa ruim. Mas note, isso foi de maneira voluntária. Ele quis doar-se para passar pela coisa ruim, a morte na cruz. E foi por causa de mim e de você. Foi para nos dar a redenção com Deus. Ou seja, o único que verdadeiramente bom que existiu foi Jesus Cristo. Nós, o que acontece de ruim conosco é porque nós somos ruins mesmo, não é porque somos bons não. Prestemos atenção nisso, e é isso que Filipe está ensinando ao eunuco. Esses versos 34 e 35 vai destacar isso para nós. Veja que Lucas chama a atenção a respeito disso. Verso 35, então Filipe explicou a passagem de Isaías, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ou seja, meus amados, o centro da mensagem da Escritura é Jesus. É nele que está toda a verdade da Escritura. Ele é o centro da Escritura. É impossível nós compreendermos a Escritura sem a pessoa de Cristo.
É impossível entendermos o sistema sacrificial do Antigo Testamento sem a pessoa de Jesus. É impossível nós entendermos as aspirações de Israel no Antigo Testamento sem a pessoa do Messias, que é Jesus. É impossível entendermos o Evangelho sem Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o Evangelho. É impossível nós entendermos as doutrinas dos apóstolos sem Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento dos apóstolos. É impossível nós entendermos o Apocalipse sem vermos Jesus Cristo assentado no trono celestial, governando toda a história. Louvado seja o Senhor. É impossível nós proclamarmos a verdade do Evangelho se Cristo não for o alvo e o centro da nossa pregação. É isso que Filipe fez. Explicou Isaías, mas mostrou a mensagem de Jesus. Terceira resposta à pergunta: o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo? É uma vida que demonstra compromisso com Cristo. Versos 36 a 40. Ou seja, a vida cristã exige compromisso. Ser um crente em Cristo Jesus implica em obedecê-lo. E, meus amados, esse compromisso na obediência de Filipe nos mostra a disposição de ele seguir o caminho pela estrada de Gaza. E também compromisso e obediência quando o etíope é batizado. Ou seja, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o eunuco desejou ser batizado. Veja o versículo 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Meus amados, o texto de Isaías, que o eunuco vinha lendo, não fala sobre batismo. O que é que a gente entende? É que Filipe explicou que o Evangelho exige de nós o desejo e obediência. E essa obediência o eunuco percebeu, por isso que quis ser batizado. Ou seja, ele entendeu que era preciso ser batizado naquele momento para seguir para a sua região e anunciar esse Evangelho. Mais uma vez nós vemos a providência de Deus. Nessa direção, o Espírito Santo. Havia água no caminho do deserto. Lembra que a estrada é um deserto? Mas havia água para que fosse batizado. E é interessante que Filipe faz ele dizer uma declaração. Veja versículo 37. É lícito, se você crer de todo o coração. Qual foi a declaração do eunuco? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confissão de fé, é isso que está dito aqui. Ele entende a mensagem do Evangelho, ele sabe que precisa obedecer ao Senhor, e então ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, meus amados, isso Lucas está mostrando para nós, que os leitores que observam esse detalhe do livro de Lucas, é que o Evangelho está ultrapassando as barreiras. Saiu de Jerusalém, passou pela Judeia, chegou a Samaria e agora está indo aos confins do mundo. A nova aliança inclui judeus e gentios, inclui estrangeiros, como o caso aqui do eunuco etíope. A identidade étnica já não separa judeus e gentios no corpo de Cristo. E se você que estava aqui ontem ouviu, pastor Lázaro salientou a nossa identidade com Cristo. Essa é que tem valor. Porque quando chegar o dia do julgamento e o dia de nós sermos levados para viver eternamente com o Senhor, Ele não vai pedir a sua identidade. Você é brasileiro, campinense, nasceu em outra cidade? Não. Qual a sua identidade? Minha identidade é Cristo. Muito bem, você faz parte do reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso.
Meus amados, nossa identidade, aqui eunuco etíope deixa de ser esse eunuco etíope para ser um filho de Deus em Cristo Jesus. E meus amados, o que Lucas nos chama a atenção aqui é que nós devemos imitar Filipe na disposição de pregar a palavra de Deus. Ele explicou de forma tão clara o evangelho que não teve outra alternativa do eunuco a não ser confessar: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nos versos 39 a 40, há algo impressionante também que Lucas registra. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Não sabemos exatamente como é que isso se deu. Lucas não registrou para nós. Mas fato é que o Espírito arrebatou Filipe e o levou para outro lugar, de forma abrupta, é o que diz aqui o texto para nós. E o etíope não o viu mais. Contudo, esse eunuco etíope estava tão feliz com a graça de Cristo em sua vida, que veja o que diz: o eunuco não o viu mais, e este, no caso o eunuco, seguiu o seu caminho. De que forma? Cheio de alegria. O evangelho traz alegria na vida das pessoas. O evangelho transforma as pessoas, ou seja, quando ele confessa: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa alegria toma conta dele, e ele vai pelo seu caminho com essa alegria. O fato de termos sido transformados em novas criaturas por Cristo deve causar alegria em nosso coração. Aí Lucas registra ainda: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. Seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, se você pegar depois na sua Bíblia um mapa, você vai ver como foi essa viagem de Filipe, não é? Azoto está lá na região que faz parte do litoral da Palestina. É para lá que Filipe vai. Agora vejam, ele vai evangelizando aonde? Todas as cidades, até chegar a Cesareia. Ou seja, meus amados, Filipe pregou o evangelho em Samaria, vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Filipe foi chamado pelo anjo do Senhor para seguir numa estrada, para falar a um homem, e Filipe obedeceu e foi, e agora ele está voltando para a sua região, até chegar a Cesareia, para anunciar a palavra de Jesus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo sempre vai estar onde Ele quiser levar. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo vai estar sempre em mente que o seu principal objetivo é fazer aquilo que o Espírito Santo quer e não a sua própria vontade. Nessa história desse capítulo 8, fala de Filipe e do eunuco e dos que foram convertidos e de Simão. Há uma palavra que não cabe na nossa vida como servo de Deus, é a palavra coincidência. Não, há a palavra providência. É Deus que providencia tudo em nossas vidas. É Ele que vai nos levar aonde Ele quiser nos levar. Ele vai colocar as pessoas em nossas vidas, talvez uma pessoa só, como o caso do eunuco na vida de Filipe, mas é para lá que Deus vai nos levar, não por coincidência, mas por providência de Deus. Quando Ele quer salvar um pecador, Ele toma todas as providências necessárias e remove todos os obstáculos para que o Evangelho chegue aonde Ele quer que chegue. Que lições a gente pode tirar desse texto para nós hoje? Primeira coisa, meus amados, que eu enxergo nesse texto e quero colocar como lição para nós: não questione o que a palavra de Deus lhes ordenar para fazer. Ainda que pareça absurdo, não questione. Seja como Filipe, obedeça incondicionalmente. Isso demonstra uma vida
guiada pelo Espírito Santo. Amém? Segunda lição, seja humilde. Quando estiver diante de um texto como o eunuco, não souber muito, peça orientação ao Espírito Santo. Não deixe de ler. É Ele que vai iluminar a sua mente. Então, sejamos humildes para ouvir a voz do Senhor. Um espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo, vai estar sempre atento àqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Que nós sejamos estes, que estejamos guiados pelo Espírito Santo para saber aonde ir. Terceira lição para nós: a vida nossa, guiada pelo Espírito Santo, deve entender que a vontade de Deus deve ser feita no momento que Ele falar para nós, porque o passado já passou, e o futuro não chegou ainda, mas o presente está aqui. Quando nós entendermos, lendo a Escritura, a palavra de Deus, sejamos, portanto, cativos a ela, para que Ele nos use no seu reino, em anunciar a sua palavra. E quarta lição para nós: nós só pregaremos o verdadeiro evangelho se Cristo for anunciado através das Escrituras. Essa é a lição para nós, que Lucas registra no livro de Atos, no capítulo 8, mostrando que é isso que a gente precisa fazer, como diz versículo 35. Com esta passagem, Filipe começou a falar e anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos nessa direção para a glória dele e para o nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar por você nesse instante. Ó Senhor, Deus de toda a bondade, somos gratos pela tua palavra, Senhor, palavra que fala aos nossos corações. Que teu Espírito, Senhor, fale conosco nessa noite, como já falou, e nós saibamos ouvir a tua voz, sejamos guiados pelo teu Santo Espírito, sendo obedientes incondicionalmente, tendo conhecimento da Escritura e levando a tua palavra aonde tu nos chamar, Senhor. Que isso seja real em nossas vidas no dia a dia, para a glória do teu santo nome. Recebe a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos nesse instante. Que o amor de Deus, a graça, salvadora e eterna graça de Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença do Espírito Santo, estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.